Paz do Senhor. Amém? Muito cheio. Muita gente. Acho que é a primeira vez que eu vou ministrar para tanta gente. Você está com frio na barriga aí embaixo, irmão? Ou é só aqui em cima? Só aqui, né? Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Falei isso pela manhã. Muito feliz de ter a oportunidade de ministrar aqui. Eu reconheço que a nossa igreja tem muitos grandes pastores com palavras maravilhosas, e não é fácil estar aqui nesse lugar, mas eu creio que Deus vai ter misericórdia de mim e da igreja deles, amém? Pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas 24, nós vamos ler a partir do 30. Lucas 24, vamos ler a partir do 30. Amém? Vou esperar mais um minutinho, estou ouvindo aí no barulhinho de Bíblia. Está escrito assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Papai, é a tua palavra que está sendo lançada nesse ambiente, Senhor, um ambiente profético, Pai, um ambiente onde o Seu Espírito está reinando, está se movendo. Por isso nós te pedimos, Pai, mais. O que aconteceu até aqui ainda não é o suficiente, nós queremos te conhecer mais profundamente. Abre agora, Senhor, o nosso coração, Pai. Nos dá entendimento no Espírito da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, de coisas um pouquinho mais profundas. Nos leva, Senhor, a um conhecimento que vai além, Senhor, em nome de Jesus. Por misericórdia da minha vida, Senhor, e da Tua igreja, me usa como instrumento, Senhor, para que o Senhor cresça e eu diminua. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, um dia Jesus chega para os discípulos e ele fala uma frase interessante. Ele fala assim: eu digo a verdade. E eu fico pensando que a primeira coisa que os discípulos pensaram é: espera aí, Jesus, o Senhor nunca falou mentira, por que o Senhor está me falando que o Senhor vai falar a verdade? Já sei. E eu fico pensando, Jesus pensando: não, é porque é tão forte essa verdade que vai parecer até mentira, mas é verdade. É melhor para vocês que eu vá. Olha, Jesus, esse negócio está parecendo mentira mesmo. Melhor que o Senhor vá. Como assim? Emanuel, Deus conosco, é melhor que o Senhor vá? É. Porque se eu não for, eu não vou poder enviar Ele, o Paracletos, o outro do mesmo tipo. Enquanto eu estou aqui na terra, eu sou um cheio do Espírito, mas quando eu for, eu vou enviar Ele, e nós seremos milhares e milhões, todos cheios do Espírito. Agora a terra não vai mais só experimentar uma pessoa cheia do Espírito, só uma pessoa como Cristo, mas agora vocês serão os cristãos, pequenos cristos. O Espírito Santo vai estar em vocês. E eu vou te falar um negócio que talvez pareça ainda mais mentira. Vocês vão fazer as mesmas obras e obras maiores, mas é verdade, é isso que vai acontecer. Eu estava ouvindo o Douglas Gonçalves. Ele ministrou uma palavra que se chama Cansei de Ser Eu. E na palavra ele começa a falar um negócio que eu achei super interessante. Falou, já perguntou para alguém, falou com ele assim: quando você chegar no céu, quem vai ser a primeira pessoa que você vai querer conversar? Ah, eu vou querer conversar com Paulo. Vou querer descobrir quais foram as feras que ele lutou em Éfeso. Vou querer conversar com Moisés. Vou querer saber como é que foi aquele negócio do mar.
Eu vou querer ir logo para o cinema lá, vou pôr um DVD do Gideão. E aí o Douglas falou um negócio que eu achei muito legal. Ele falou, vamos pensar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho. Você já imaginou você chegando lá no céu e vindo correndo na sua direção, Daniel, Davi, Moisés, essas pessoas grandes da Bíblia, e te perguntando, cara, como era acordar com ele dentro, ouvir a voz no Espírito? Como era? Como é que foi essa experiência de agora o Deus que vinha está dentro o tempo inteiro, do véu ser rasgado e a intimidade ser o tanto que você quiser, de você poder dormir à noite ouvindo Ele falando com você? Como é que era poder ler a palavra e ter o próprio autor daquela palavra te explicando? Eu achei isso maravilhoso. Falei, meu Deus, é verdade. Perigoso eles virem perguntar para a gente. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, e agora nós precisamos mostrar Jesus. O Espírito de Cristo que está em nós precisa ser mostrado. E aqui eu vejo que aconteceu uma coisa interessante. O que está acontecendo aqui é que Jesus deixou uma ordem, falou, fique em Jerusalém. Mas Jesus, quando ele morre, 2 discípulos, eles tomam um caminho para uma cidade chamada Emaús. Essa cidade está a uma distância mais ou menos de entre 11 e 12 quilômetros de Jerusalém. E no meio desse caminho, esses caras estão andando e eles estão tristes. E eles começam a conversar entre si, e Jesus começa a andar com eles. Jesus, no meio do caminho, começa a andar com eles e pergunta, sobre o que vocês estão falando? Eles falam, só você não sabe. O Cristo, aquele que nós achávamos que era o filho de Davi, o nosso Salvador, aquele que ia sentar num trono para sempre, ele morreu. Toda a nossa esperança se foi. Então Jesus começa a pregar para eles, e começa a expor as Escrituras e mostrar que aquilo era necessário. Ele precisava morrer, ele precisava sofrer. E Jesus prega uma mensagem tão maravilhosa, que quando eles chegam na cidade de Emaús, Jesus faz que vai ao largo, e eles falam, não, fica com a gente, prega para a gente mais um pouquinho, fica a noite inteira pregando, a gente não quer que você vá embora. Jesus entra com eles, e até aquele momento, eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus. Eu não sei se Jesus ali estava com um corpo totalmente diferente, se as marcas da cruz tinham sumido, se a cor do cabelo mudou. Eu sei que eles não conseguiam enxergar. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que uma boa palavra às vezes não é suficiente para mostrar Jesus em nós. Eles falam, cara, ele estava pregando e o nosso coração estava pegando fogo. Eu aprendi que evangelho de boca é muito gostoso. É por isso que quando João come o livrinho, na boca ele é doce, mas no ventre amargo. O evangelho precisa nos mudar, nos transformar. Evangelho de boca é docinho. E agora olha só, a palavra não foi suficiente para revelar Jesus. E Jesus ali toma 2 atitudes, e aquelas atitudes abrem os olhos dele. A primeira atitude que Jesus tomou foi, deu graças. Gratidão sempre vai revelar Jesus em você. Quando Jesus toma o pão, ele dá graças. Meu pai tem dito muitas vezes que aonde há murmuração, cessa a adoração. A murmuração, ela te tira o poder de ser agradecido, de reconhecer o que está acontecendo. Mas todas as vezes que nós somos gratos, a gente demonstra algumas coisas. Uma delas é a intimidade. Sabe como é que Jesus agradecia? Papai, eu te dou graças. Jesus era mestre em agradecer. Jesus agradecia para os outros saberem que ele estava agradecendo o que ele já tinha sido ouvido. Ele fala antes de ressuscitar Lázaro, fala, pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso aqui só para eles saberem também. Jesus, antes de ser, na noite que foi traído,
partiu, tendo dado graças, partiu o pão. Na noite em que foi traído, Jesus estava em uma atitude de gratidão. Então Jesus dá graças por aquele pão, e a próxima coisa que ele faz, ele serve. E quando ele serve, as pessoas têm os olhos abertos e elas reconhecem Jesus. E eu tenho entendido que Jesus vai ser reconhecido em nós todas as vezes que tivermos uma atitude de gratidão. Eu contei hoje de manhã uma experiência. Eu estava andando com um amigo meu, e a gente estava no centro resolvendo umas coisas. Ele estava precisando resolver algumas coisas do exército, e a gente foi no exército, e lá eles deram uma canseira nele, e deram umas multas para ele pagar. Eu acho que era R$3 a multa, e a gente saiu a pé para ir para o banco. E ele começou a falar comigo: não, cara, agora tem que ir lá no banco, depois volta aqui, toma mais uma canseira e tal. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que é olhar para as coisas com um olhar diferente, ter visão diferente das coisas, uma visão de gratidão. Eu falei: cara, você está vendo tudo errado. Agora nós vamos ali no banco, sentar numa cadeirinha, no ar-condicionado, e bater papo, rachar os bicos. Depende da forma que você está olhando para aquilo. Porque pode ter lá na sua casa uma picanha maravilhosa, você achar ruim, porque está um pouquinho sem tempero, ou passou do ponto. Mas pode ter também um pratinho de arroz com ovo, você olhar para aquilo e falar: meu Deus, glória a Deus por isso. Já teve essa experiência, irmão? Não a experiência do arroz com ovo, a experiência da gratidão pelo arroz com ovo. De sentar à mesa e começar a agradecer ao Senhor, e você não conseguir parar. Te agradeço, Senhor, porque não tem faltado, Senhor, porque a gente tem comido do bom e do melhor, porque o Senhor tem colocado teto sobre as nossas cabeças, Senhor, porque a gente tem saúde, porque meus filhos estão ao meu redor. Aí aquela oração que era uma oração para você comer, vira uma vigília, a comida esfria. Sempre a gratidão vai te levar ao serviço. Todas as vezes que alguém te faz alguma coisa, você fica grato por aquilo, você fala: o que eu faço de volta? Preciso fazer alguma coisa para esse moço. O que eu faço de volta? Eu estava falando de pessoas que são boas em servir aqui na igreja. Nós temos grandes exemplos: pastor Walid, Tayla, minha esposa, pastor Paulo. Contei aqui hoje de manhã, meu irmão estava passando aqui embaixo, meu pai fazendo mudança, pastor Paulo estava ali na quadra com o Daniel. Acho que estava fazendo escolinha. O Wendel passou perto dele e falou: opa, quanto tempo não te vejo, o que você está fazendo aí? Fazendo a mudança do meu pai. Mudança? Subiu para cá, irmão, subiu em cima desse negócio aqui, ficou descendo caixa. Talvez se tivesse eu no lugar do pastor Paulo, eu falava: mudança, deixa eu sumir. Não sei. Mas a gente precisa aprender a servir. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: vocês me chamam de mestre e de Senhor. É verdade, eu sou mesmo, mas eu estou aqui como que serve. Um dia ele falou com os discípulos dele, falou com Pedro: olha, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. E você sabe o que ele resolveu para fazer para você e para mim? Quando a gente chegar lá no céu, naquela festa, ele disse que vai nos servir. Já pensou a vergonha, irmão? Jesus colocando comida no seu prato, bebida no seu copo, perguntando para você: picanha, Senhor? Falou que vai nos servir. Ele falou: olha, para o discípulo não precisa muita coisa, não, ele só precisa ser como o mestre. Então todas as vezes que houver em nós gratidão e serviço, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: não, reconheci, eu sei quem está aí, eu sei quem você é. Você é Jesus. Amém? Vocês estão entendendo?
Eu separei, na verdade, 4 textos, e eu queria ler o próximo, mas você agora vai só prestar atenção, você não precisa ler. Se você quiser anotar para ler em casa, tá bom? Lucas 24, 39, um pouquinho abaixo, está escrito assim: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Agora isso aqui está acontecendo um pouquinho depois. Jesus, ele se mostra para os discípulos, e ele desaparece à vista deles, e eles correm, ele sai correndo de Emaús e volta para Jerusalém. E lá eles encontram com os discípulos reunidos e falam: cara, Jesus está vivo mesmo, nós encontramos com ele, e Jesus aparece no meio. Paz do Senhor. E as pessoas olham para ele e falam: é um fantasma, é um espírito. E ele fala: não, sou eu mesmo. Olha aqui, eu tenho carne e osso. Espírito não tem carne e osso. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? A gente precisa ser gente. Para aparecer com Jesus tem que ser humano. Diz o apóstolo Luiz Hermínio que ser humano não é pecado. Jesus não veio aqui para nos ensinar como ser Deus. Ele veio aqui para nos ensinar como ser homens. Aquela era a forma mais completa de ser um homem. Era aquela forma. Aquilo não deveria ser o sobrenatural, era o comum. Aprendi também com Douglas. Aprendo com todo mundo, irmão. Falar perto de mim, eu estou pregando o que você fala. Jesus estava nos ensinando a ser homem. Jesus andava com os publicanos, com os pecadores. Sabe quando Judas vai trair Jesus, sabe o que ele tem que fazer? Tem que dar um beijo. Porque Jesus estava ali no meio dos discípulos. Se não houvesse um sinal para mostrar quem ele era, você falava assim: qual? Jesus não estava com uma coroa ali no meio dos discípulos, uma roupa fina. Estava lá. Tinha que dar um beijo para saber quem era. Ele era homem. Agora eu conheci uma pessoa que infelizmente não foi no velório e também não foi no enterro do irmão. Sabe por quê? Porque também teria um padre lá. Eu vou te ser sincero que se esse evangelho fosse apresentado para mim e eu ainda não o conhecesse, talvez eu não o quisesse. A gente precisa deixar de ser os santarrões. Não falo com você, você eu não converso, nesse lugar eu não vou. A natureza anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E quando você se mostra como homem, a pessoa vai olhar para você e ela vai começar a enxergar Jesus. Mas tem mais uma coisa que você precisa mostrar. Jesus falou: sou eu mesmo. Olha que eu tenho carne e tenho osso. Eu também tenho as marcas. Quais as marcas o Evangelho tem feito na nossa vida? O que te deixou marcado? Sabe, Jesus tinha ali feridas curadas. Ele fala com Tomé assim: pode pôr a mão. Sabe por quê? Não sentia mais dor. Põe a mão do lado, pode pôr. Já estava curado. Mas eu descobri que aquelas feridas estavam curadas muito antes de serem saradas. Porque Jesus está na cruz, todo machucado. Ele fala assim: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Todo machucado, mas as feridas já estavam curadas dentro. Será que a gente tem coragem de viver um evangelho nesse nível? Porque você sabe quem vai te machucar, quem vai te decepcionar? Somente quem você confia. Se tiver uma pessoa que você não confia, que você sabe que só dá uma nota, se a pessoa der uma má nota, sabe o que você vai falar? Normal, já sabia. Mas se tiver uma pessoa que você ama, que você estava colocando expectativa, e ela der uma má nota com você, você fica decepcionado. Mas será que a gente consegue ter uma ferida que está curada antes? De olhar para os nossos irmãos, para a nossa família, aqui a nossa igreja e também na nossa casa, e olhar para eles e falar: eu sei que eles vão dar uma nota comigo, eu sei,
Mas quer saber? Já está perdoado. Sabe quem fez isso, irmão? Jesus. Ele morreu. E lá na cruz ele estava pensando: daqui a 2018 anos vai ter um moço, o nome dele é Wolfgang, ou manoteiro, aquele moço, vai estar perdoado. Eu perdoo ele. Perdoou o pecado que eu cometi ontem, o que eu cometo hoje e o que eu vou cometer amanhã. Tem um pecado que a gente não pode cometer, irmão. Eu não creio que ele é o Filho de Deus, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Ele já nos perdoou. Você consegue perdoar assim? Porque quando você conseguir perdoar assim, as pessoas vão olhar para você e falar: cara, é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Estava contando hoje de manhã, nós estivemos num lugar e eu e a minha esposa decidimos passar a limpo a nossa vida. Nós decidimos que a gente ia contar tudo um para o outro. A Tayla veio com uma lista de mais ou menos umas 5 coisas, eu com uma de 100. Na hora que ela terminou a dela, eu falei: amor, vamos deixar esse trem para lá? Você não acha melhor, não? Então eu fui na minha lista e fui contando as coisas. E no final a minha esposa olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, me deu um beijo na boca. E eu falei: meu Deus, quem é você? Eu falei: só isso, amor? Ela falou: sim, eu decidi te perdoar desde o dia que a gente chegou aqui. Ela nem sabia o que ela ia perdoar, mas ela já tinha decidido perdoar. Aleluia, glória a Deus. Muita oração, viu, irmão? Mas não foi minha, não, foi do meu pai, obrigado. Naquela época eu não estava orando tanto, não. Nós precisamos ser homens marcados pelo Evangelho. Homens que conseguem perdoar. Homens que carregam não mais feridas que sangram, que doem, mas feridas curadas que vão poder sarar outras pessoas. Amém? Primeiro ponto, gratidão e serviço. Segundo ponto é ser humano, ser homem com marcas do Evangelho. E o terceiro ponto eu queria ler em João 20, versículo 14. Está escrito: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Agora Jesus aparece para Maria, e Maria não consegue reconhecê-lo. Os olhos dela estão impedidos de reconhecer Jesus. E Jesus fala uma palavra com ela, fala: mulher. Essa é uma palavra-chave nesse texto. Ele fala: mulher, quem você está procurando? E quando ela olha, ela pensa que ele é um jardineiro. Então ele fala a segunda palavra-chave. Ele fala: Maria. E não precisa de mais nada, mais nenhuma frase. Ela fala: Rabone, eu te reconheço. Jesus restaurou ali identidade. Porque enquanto ela chamou ela pelo que todo mundo sabia que ela era, mulher, todo mundo que olhasse para ela e perguntasse: o que é isso aqui, o que é essa moça? Não, uma mulher. Mas Jesus chamou pelo nome. Restauração de identidade. Já falou aquela bendita frase: não, esse aí não tem jeito, para esse aí. Já teve na sua boca? Misericórdia. Deus tem me ensinado a olhar para as pessoas com expectativa de crescimento. Porque quando eu olho para mim e vejo o que Deus tem feito na minha vida, as transformações, eu tenho que pensar: se Deus consegue usar a mim, consegue usar qualquer um. Se usou a mim, vai usar qualquer um. Se conseguiu dar conserto para mim,
conserta qualquer um. Eu tenho olhado para as pessoas com expectativa e desejo de restauração de identidade. Eu estava conversando com uma pessoa um outro dia, e nós conversamos bastante tempo, e ela falou, e no final eu perguntei: qual é o seu maior problema? E a pessoa me deu o nome do pecado dela, falou: meu problema é tal coisa. E eu disse: não, o seu maior problema é porque você se sente culpado, e se eu te perguntar hoje se você vai para o céu, você vai me falar que não, não é verdade? A pessoa: é verdade. Falei: pois é, esse é o seu maior problema. Porque se o nosso maior problema fosse o pecado, pode ter certeza que eu também não conseguiria viver a nível de ir para o céu de acordo com minhas obras. Eu preciso da graça, e você também. Eu falei com ele: vou resolver seu problema hoje. Fecha o olho, vamos orar. E se daqui para frente o diabo falar com você que você não é salvo, fala com ele: sou sim, vou, porque eu estou de prova. O problema das pessoas não está no passado, no pecado. O problema está na origem. É lá que se resolvem os problemas. Está escrito em Efésios 1:4 que Ele nos escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo. E em Gênesis ele fala: formemos o homem do pó. O homem não era o pó. O pó era o boneco, era o corpo, era o vaso. Quando Ele forma o homem, enquanto Ele não sopra o homem que está dentro dele, o homem que está no barro não vive. Isso aqui, irmão, é o pó, não é você. O pó vai tornar o pó. Você é espírito. E as nossas fontes, elas estão no espírito. Já viu falando que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma de espírito? Nosso espírito está dentro de nós, pedindo coisas espirituais. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho sede. Sabe como é que isso chega em você? Pela sua alma, na sua mente. Só que sua alma às vezes distorce. Ela fala: ah, esse iPhone 5 não dá mais para mim, quero um 6. Meu carro 1.4 já não é potente o suficiente, compro um 2.0, agarra no engarrafamento, mesmo jeito. A solução para nós está em identidade restaurada, entender que nós somos filhos, e restaurar a identidade dos outros. Um dia eu saí da igreja, eu tinha me passado por um processo de conversão muito profundo, e recentemente, e eu estava doido com a igreja, eu ficava doido para vir para cá, eu gostava dos cultos, os cultos muito poderosos, e teve um culto que o Luca pintou e bordou, ele aprontou de tudo quanto era jeito, a gente não conseguiu ficar para o final do culto. Então nós saímos antes do culto, não teve jeito de ficar, e eu fiquei assim muito chateado de ter pedido aquele culto. Então dentro do carro eu comecei a chamar a atenção do Luca, e eu fui irando, e eu dei uns tapas assim para trás na perna dele, e eu fiquei muito bravo, e quando chegou na porta de casa, nós descemos do carro, e eu comecei a falar com ele algumas coisas, e eu dei um tapa no rosto do Luca. Eu entrei para dentro de casa, sentei no meu quarto, tão arrependido. Tudo que eu queria era chorar, não tinha jeito de voltar. E eu fiquei ali com a mão na cabeça, tentando achar alguma solução para o que tinha acontecido. Minha esposa entrou dentro do quarto, eu falei: pronto, vai pular de 2 pés no meu peito. Passou a mão na minha cabeça e falou: eu sei que esse não é o marido com quem eu me casei. Eu sei que esse não é você. Eu te perdoo. Eu falo com a Thalia que no dia que as pessoas conhecerem ela,
Elas vão parar de conversar comigo, vão querer conversar só com ela. Falou, eu sei que esse não é você. Ela orou comigo. Eu fui lá e pedi perdão para o meu filho. Eu chorei igual um menino. Fui lá pedir perdão para o meu filho. Sabe, no momento que ela podia ter esmagado, acabado comigo, e ainda está certo, ela resolveu restaurar em mim quem eu era. As pessoas estão ao nosso redor precisando disso. Não de alguém que aponte o erro, que fale onde elas estão falhando, mas alguém que olhe para ela e fala, não, eu acredito em você. Eu acredito que vai dar certo. Eu acredito em você. E quando a gente restaurar a identidade em alguém, vai acontecer aquilo que eu já estou falando. Vão olhar para a gente e vão falar, reconheci. Não é o Wolfgang, é Jesus. Não é o pastor Sérgio, é Jesus. Não é o Juninho, é Jesus. Amém? E o último texto que eu queria ler com vocês está em João 21, 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Eu queria dar uma viajada com você. Isso aqui não está na Bíblia não, mas eu queria pensar com você. O mar de Tiberíades, ou mar da Galiléia, que é esse lugar que eles estavam, ficava a 123 quilômetros de Jerusalém. As duas Marias chegam no túmulo e elas veem um anjo, o anjo fala, olha, fala com os meus discípulos e a Pedro, que eu estou indo na frente deles para a Galiléia, para eles me encontrarem lá. Eu imagino os discípulos agora saindo de Jerusalém e falando, vamos para lá. Se eles seguiram o exemplo que Jesus deu a vida inteira, provavelmente eles foram a pé. Falei de manhã que Jesus gostava tanto de andar a pé, que um dia ele estava sem barco e saiu andando a pé em cima das águas também. Eu acho que eles foram a pé. Viagem naquela época se viajava de dia, porque era perigoso. Então acho que juntou aquela turma de discípulos, eu não sei se foi só os 11, eu não sei se foi os 120, se foi os 500, se juntou ainda com as mulheres, eu não sei quantas pessoas foram. Mas eles estão indo porque eles vão ver Jesus, e eles estão ali viajando, 123 quilômetros. Eles chegam na cidade, e talvez não receberam eles ali. Eles estão na praia, talvez eles não conseguiram ser recebidos ali. E pescaria, irmão, é de noite e de madrugada. Pedro fala assim, vou pescar. Olha, já estava à noite. E agora Pedro está ali, tentando pescar com os discípulos e não pega nada. E Jesus aparece na praia, talvez no começo da manhã, o sol começando a nascer, e eles veem Jesus, e Jesus faz uma pergunta, e a pergunta é, vocês têm o que comer? Percebe que a pergunta não é, vocês pescaram alguma coisa? A pergunta é, vocês têm o que comer? Eu acho que os discípulos estavam com fome, eu acho que Pedro foi pescar de fome. 123 quilômetros depois, mais uma noite, Jesus fala, lança a rede. Eles pescam, aquela pesca maravilhosa, quando eles chegam lá na praia, o que Jesus tem? Peixinho na brasa. Jesus ali decidiu tocar na necessidade deles, falou, vocês têm o que comer? Não. Então lança a rede. Você percebeu, você lembra daquele free hugs, abraço grátis? Começou na internet, virou febre, todo mundo ia para a rua com um cartaz escrito abraços grátis, e ficava aquela abraçação.
Quais as necessidades que estão ao nosso redor? Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. De algumas vezes a gente está no mover do Espírito Santo. Eu saí andando pela igreja, orando, e Deus fala, vai naquele moço. Eu vou no moço e falo, e aí Deus, o que eu falo? Nada. Dá um abraço nele. Abraça o moço e derrete de chorar no chão. Talvez você já viveu também. Quais as necessidades ao nosso redor? Ali Jesus estava atendendo uma necessidade física. Vocês estão com fome? Não, vou ajudar vocês a pescar peixe. Claro que é muito mais abrangente do que isso. Mas ali ele estava tocando nessa necessidade. O que nós podemos fazer, se a gente olhar ao nosso redor, para a nossa casa, para os nossos irmãos, para os nossos amigos? Quais as necessidades? 1 quilo de arroz? Uma visita? Um abraço? Uma palavra de carinho? Tô contigo, uma ligação? Porque no dia que a gente tocar na necessidade do outro, Jesus vai ser reconhecido em nós. Jesus, ele dá uma mensagem muito legal nisso aí. Ele pega os peixes dele, eles estão na brasa, ele fala, traz um pouquinho dos seus. Não precisava, irmão, mas ele decidiu usar a gente. Os peixes dele estavam lá, estavam assados já. Ele falou, traz dos seus. Não precisa não, mas eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero te fazer pescador de homem. Eu estou te dando um serviço que só eu posso fazer. Vou fazer através de você. Você está entendendo? As pessoas vão ver Jesus em nós. Amém? Vamos ficar de pé, a gente orar? Quando eles têm aquela pescaria maravilhosa, 153 grandes peixes, João reconhece, ele fala, é o Senhor. E Pedro põe a capa, pula do barco desesperado, não aguenta esperar o barco chegar na praia, para chegar perto de Jesus. Sabe quando as pessoas olharem para você e puderem dizer, é o Senhor, é Jesus que está ali. Elas vão pular desesperadas, correndo na sua direção, doido para cair no seu abraço, aprender um pouco mais, ser amada por Jesus em nós. Você está preparado? De coração aberto, para receber as pessoas que Jesus vai enviar para você? Fecha os seus olhos, começa a orar, fala, Jesus, eu quero ser confundido contigo, Senhor, eu quero aprender, Senhor, a ser grato, eu quero aprender, Senhor, a servir. Jesus, eu quero saber restaurar nas pessoas identidade, Senhor. Olhar, Senhor, para muito além, Senhor, do que elas aparentam ser e conseguir ver, Senhor, no mundo espiritual, quem elas são em Ti. Chamar pelo nome. Quero, Senhor, ter marcas, Senhor. Quero aprender, Senhor, a perdoar, Pai. Antes da hora, ensina a ter atitudes parecidas com as suas.
Me ensina, Senhor, que eu não preciso ser o santão. Eu posso ser gente, eu posso rir, eu posso brincar. Me ensina que médico é para doente, Pai. Me ensina que médico é para doente, que eu sou médico. Me ensina, Jesus. Quero parecer com o Senhor. Me ensina a tocar na necessidade das pessoas. Saber dividir o meu pouquinho com quem está precisando de um pouquinho. Me tira, Senhor, do meu egoísmo, Senhor. Tira, Pai, desse lugar, Pai, onde eu só consigo ver a mim, para que as pessoas possam te ver em mim. Pai, eu te entrego, Senhor, essa noite. Pai, nós estamos aqui desejosos de viver o que o Senhor tem para nós. Eu creio, Pai, que a propósito, Pai, nessa noite, que o Senhor tem nos chamado para esse lugar. Senhor, nós somos uma igreja, Pai, que tem como base, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser e viver de acordo com ela. Aleluia. Para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Senhor, para que a natureza, Senhor, que anseia, Senhor, com expectativa a manifestação, Senhor, possa ser saciada, Senhor, porque nós somos os filhos, os Cristos andando na terra, pessoas cheias do Espírito Santo, Senhor, pessoas, Pai, que podem tocar nas necessidades físicas, nas necessidades de alma e de espírito. Nós temos o alimento, nos usa, papai. Nos usa, papai. Nós queremos ser usados, Senhor. Nós queremos, Pai. Extrabacora labachei, derabacou de chepecloba cadabachei. Arabacou, destrabacou, alabachei. Enche-me até que mim se ache só ti. Nos usa, Deus. Nos usa, Deus. Queremos ser sal, queremos ser a luz, Pai, para temperar a vida das pessoas, iluminar, Senhor, os olhares, para encher de alegria as casas, Senhor, encher de paz. Ah, Senhor, para sermos aquele, Senhor, que carrega, Senhor, a sua presença. Que o Seu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. Toca, Senhor, nos lugares, Pai, escuros, os lugares que ninguém pode chegar, Senhor. Põe para fora, Senhor, uma transformação, Senhor, de verdade, de dentro para fora. Rebracou, destrecolou, alabachei. Até que, olhando para nós, só vejam a Ti. Só ache só a Ti, só a Ti. Nos usa, papai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Diáconos, diaconisas, pastores e pastoras, por quero ser usado da maneira que te agrada, qualquer hora, em qualquer. Nós te adoramos, Senhor. Usa-nos,